Olá, bom dia, ótima sexta. Começa agora o Boletim Câmara desta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. Hoje é feriado municipal, dia de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté. Confira agora o que vai ser destaque nesta edição. Brasileira é escolhida uma das 10 lideranças mundiais em segurança alimentar. Drone das multas. Polícia Rodoviária Federal usa novo recurso para punir infrações ao volante. Pé de meia. Pagamento a estudantes começa a ser depositado de forma escalonada até o dia 7 de outubro. Eleições 2024. Confira a ordem de votação na urna eletrônica. Você confere também tudo o que foi destaque durante a semana. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. Uma brasileira foi escolhida para fazer parte da lista dos 10 líderes mundiais quando o assunto é segurança alimentar. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre a entrega da honraria. A Fundação Bill e Melinda Gates divulgou a lista deste ano das 10 pessoas reconhecidas pela instituição como ativistas globais, agentes comunitários de mudanças e líderes mundiais que causam impacto e fazem a diferença ao redor de todo o mundo. E tivemos o orgulho de ver uma brasileira sendo escolhida para o prêmio. A chamada Lista dos Goalkeepers de 2024 teve como tema inovações para manter um mundo saudável e nutrido em um mundo que se aquece rapidamente. E ali no top 10 está Lilian Raal, a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo a Fundação Americana, os esforços da secretária e de sua equipe fortalecem os sistemas alimentares locais, incentivando a agricultura familiar e enfrentando o impacto desigual da fome nas mulheres, especialmente negras e mães. Durante a cerimônia de entrega do prêmio, Bill Gates destacou os resultados expressivos do Brasil no combate à desnutrição e à fome, com programas como Bolsa Família. Nas palavras do filantropo, essa luta no Brasil tem sido fantástica e os resultados estão entre os melhores do mundo, reduzindo a desnutrição e o raquitismo de 37% para menos de 7%. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. Lilian também anunciou que o Brasil vai lançar em novembro a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que irá juntar países do G20. E eu quero convidar você que nos acompanha a participar aqui do nosso Boletim Câmara. Não somente enviando a sua opinião sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui, mas também sobre as iniciativas da Câmara Municipal, as solenidades e os eventos. Você pode participar conosco enviando as suas sugestões para o nosso boletim. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Eu aguardo a sua mensagem. E agora, a Polícia Rodoviária Federal tem um novo recurso para punir infrações ao volante. Vamos entender melhor esse assunto com o nosso repórter Lucas Levin. A Polícia Rodoviária Federal está testando uma nova estratégia tecnológica para monitorar as rodovias. Os drones, navegados por agentes policiais, têm como objetivo principal aumentar a segurança nas estradas, identificando infrações que colocam em risco a vida dos usuários das rodovias. Com capacidade de zoom de até 7 vezes e operando em altitudes que variam entre 10 e 20 metros, os drones oferecem uma visualização privilegiada das rodovias. Além disso, eles têm a capacidade de identificar placas de veículos a uma distância de 700 a 800 metros, o que facilita a detecção de infrações e a autuação pelas equipes de abordagem. Embora não haja regulamentação específica para multas de trânsito via drones, os órgãos e entidades que utilizam esse tipo de equipamento se baseiam na Resolução 909 de 2022 do CONTRAN, que regulamenta a fiscalização por vídeo monitoramento. Jefferson Almeida, coordenador-geral de segurança viária da PRF, afirma que a fiscalização com drones também tem um efeito educativo e redutor de acidentes, pois os motoristas estão cientes de que podem ser monitorados a qualquer momento e em qualquer ponto da estrada. Lembrando que o proprietário do veículo que for flagrado por esses itens tecnológicos tem o direito de recorrer da multa caso acredite que houve um erro. O
Obrigada, Lucas, pelas informações. A taxa de desocupação, também conhecida como taxa de desemprego, recuou para 6,6% no trimestre encerrado agora em agosto. Segundo dados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em agosto desde o início da pesquisa, em 2012. No trimestre anterior, que foi encerrado em maio, a taxa havia sido de 7,1%. Já no mesmo período do ano anterior, ou seja, o trimestre encerrado em agosto de 2023, a taxa havia ficado em 7,8%. A população desocupada ficou em 7,3 milhões, o menor número desde janeiro de 2015. Já o total de trabalhadores do país atingiu um recorde, 102,5 milhões. O aumento do emprego impulsiona o crescimento econômico do país, que pode criar novas vagas de emprego, formando um ciclo de reforço. Também pode aumentar o consumo. As pessoas podem comprar mais, viajar mais, se alimentar mais e melhor. Além disso, um número maior de postos de trabalho e melhores empregos pode ajudar a suavizar os problemas decorrentes da desigualdade. E na nossa retrospectiva da semana, você revê o que foi destaque aqui no Boletim Câmara. A gente começa com a entrevista de segunda-feira, quando a psicóloga Júlia Gasco explicou o que é e qual é a importância da terapia de casais. O que é a terapia de casal? Terapia de casal é uma terapia que envolve duas ou mais pessoas, geralmente um casal. Então, tudo que envolve um relacionamento, a gente fala de terapia de casal. A terapia de casal, ela é muito voltada para a gente entender como que funciona aquele relacionamento. Então, diferente de uma terapia individual, que a gente foca muito em conhecer a fundo um indivíduo, na terapia de casal a gente foca em entender o funcionamento da relação. Porque quando o casal está tendo problema, a gente entende que existe alguma coisa ali do funcionamento que parou de funcionar. E quais são as situações em que é indicada a terapia de casal? Quando o casal está muito distante, que é um casal, assim, que geralmente, eles são um casal que se dão muito bem. Então, assim, aquele casal que é parceiro, eles estão sempre juntos, eles quase não brigam. E aí, só que eles são um casal que eles se perderam como casal. Eles são duas pessoas muito distantes. É como se eles fossem amigos dentro da casa. E esse é um casal que, geralmente, quando ele se separa, é do nada. Todo mundo fala assim, nossa, mas o que aconteceu? Eles eram um casal tão bom, né? Então, esse é o casal que não é típico, mas que precisa de terapia de casal. E aquele casal que tem muito conflito também é um casal que ele pode buscar terapia. Ou casais que estão passando por fases, por exemplo, de crise, que eu falo. Então, o que é uma crise? Tudo que envolve uma mudança é uma crise. Então, o nascimento de filho, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, qualquer coisa que tenha uma necessidade de adaptação, cabe também uma terapia de casal para que, com a orientação do profissional, aquele casal ele não se perca tanto quanto se eles estivessem fazendo esse processo sozinhos. E na quarta-feira, a advogada Laura Xavier falou sobre os cuidados a serem tomados na hora de fechar um contrato de aluguel de imóvel para temporada. Laura, quando a gente fala, então, de locação de imóveis, quais são os principais tipos de golpe relacionados a esse tipo de contratação? Com relação à contratação de imóveis para a temporada, geralmente a gente tem dois golpes relacionados a isso. Para quem aluga, né, a pessoa dona do imóvel, e para quem está alugando. Então, geralmente quem aluga pode, às vezes, pegar um inquilino que vai lá para depredar o patrimônio, vai quebrar o imóvel e não vai falar, ou não vai pagar aquilo que efetivamente foi acordado. E para quem está alugando, também às vezes cair num anúncio falso, em sites falsos para alugar esse imóvel. Então, esses são os golpes mais conhecidos, vamos dizer assim, de imóveis para temporada, para locação de temporada. Então, vamos lá, tentar falar dos pormenores aí. Quando a gente procura, né, uma casa, um apartamento aí por temporada, geralmente a gente procura pela internet. Então, esses contratos, ou eles costumam ser por boca, ou até mesmo ali só pela internet e de forma ali verbal, né? É possível a gente pedir, então, um contrato por escrito, assinado, até mesmo com testemunha?
Não só pode, como deve. E as testemunhas você não necessariamente precisa, porque hoje a gente já tem aplicativos que fazem a autentificação da assinatura da pessoa. Então, você não precisa necessariamente das testemunhas para assinar esse contrato. Mas, por prevenção, é excelente que se faça um contratinho escrito, até mesmo para, como eu havia comentado, se caso aconteça alguma coisa no imóvel, que estava fora daquilo que estava acordado, quebrou alguma coisa, quem está alugando tenha direito de recorrer contra quem alugou e vice-versa. Caso aconteça algum problema lá na casa, vamos supor, queime um chuveiro, aconteça qualquer outro problema, a pessoa que está alugando consiga ir atrás do proprietário falando, olha, a gente precisava consertar isso, arrumar aquilo. Então, o contrato acaba sendo uma forma de prevenir os dois lados, né? E eu digo que a gente tem que pecar pelo excesso. No contrato deixa tudo bem detalhado, coisas de alto valor que estejam no imóvel, as consequências caso aconteça um dano, uma quebra. Então, faça um contratinho bem feito, assina tanto quem está alugando, tanto o proprietário e deixa tudo assim redondinho, para evitar justamente a dor de cabeça. E agora nós seguimos o nosso Boletim Câmara com o especial Eleições 2024. Estamos a menos de 48 horas das eleições. E agora eu te pergunto, você já fez a sua cola? Aquele papel com o número do candidato a prefeito ou prefeita, a vereador ou vereadora? Decorou o número? É importante lembrar que não é permitido o uso do celular dentro da cabine de votação. Então, não adianta anotar os números no telefone. É importante saber a ordem de votação na urna. E o repórter Lincoln Santiago traz uma dica. 5 números para vereador ou vereadora, 2 números para prefeito ou prefeita. Você vai ter que decorar esses 7 números para digitar na urna eletrônica o seu voto secreto. A votação tem uma ordem. O primeiro número é o de vereador, com 5 dígitos, mas neste caso é possível também digitar a legenda, com os 2 primeiros números. Em seguida, o segundo número que você irá digitar na urna eletrônica é o de prefeito, com apenas 2 dígitos. Em ordem alfabética, os nomes e números dos concorrentes ao cargo de prefeito em Taubaté são Coronel Paulo Ribeiro, do PT, número 13, José Saldi, do PP, número 11, Lorene, do Solidariedade, número 77, Márcia, do PL, número 22, Ortiz Júnior, do Republicanos, número 10, Sérgio Vitor, do Novo, número 30. Você pode fazer uma simulação da urna eletrônica no site da Justiça Eleitoral. A ferramenta pode ser acessada no endereço www.tse.jus.br/hotsites/simulador-de-votação. Obrigada, Lincoln, pela dica. E ele trouxe até aí os números, né, para a gente não esquecer. E nós colocamos na tela o endereço para que você possa acessar aí o aplicativo de simulação da urna eletrônica. Eu vou repetir aqui, tá? É o www.tse.jus.br/hotsites/simulador-de-votação, sem acento, Votacal. E no domingo, você pode votar também usando o seu título de eleitor ou o aplicativo e-Título. O eleitor que pretende usar o título digital pelo aplicativo para votar nesse domingo, dia 6 de outubro, deve baixar o aplicativo até amanhã, sábado, na véspera do pleito. No dia da votação, o download será suspenso pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidade. O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e também acessar o endereço do local de votação, além de permitir a justificativa pela ausência na votação. O e-Título pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos Apple e Android. Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais solicitados e validar o acesso ao aplicativo. Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e deve estar atualizado. Se essas condições não estiverem preenchidas, o eleitor só poderá votar com um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, carteira de habilitação ou a carteira de trabalho. No dia da votação, o eleitor não poderá entrar na cabine portando o celular, que deverá ser deixado com os mesários.
Os estudantes do ensino médio da rede pública já têm à disposição o pagamento do benefício do programa Pé de Meia. O repórter Lucas Levin fala mais sobre o assunto. A Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento da parcela de setembro do programa Pé de Meia do governo federal. Os estudantes beneficiados receberão R$ 200 creditados automaticamente em contas poupança Caixa Tem, que podem ser movimentadas pelo aplicativo. Este mês, o programa se expande para incluir estudantes do ensino médio da Educação de Jovens e Adultos, a EJA. Pelas regras, os beneficiários devem ter idade entre 19 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no CadÚnico até 15 de junho de 2024, com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. O pagamento referente ao mês de setembro seguirá um cronograma escalonado de acordo com o mês de nascimento de cada estudante e vai até o dia 7 de outubro. O estudante pode consultar as regras do programa, além do calendário, histórico e status de pagamentos das parcelas que podem ser rejeitados ou aprovados pelo aplicativo Jornada do Estudante, que traz as informações escolares desde o ensino fundamental até a pós-graduação de cada aluno. Obrigada, Lucas, pelas informações. E agora vamos para a previsão do tempo. Essa sexta-feira será de clima ameno, com máximas que não ultrapassam os 22 graus. A variação também é pequena, viu? As mínimas ficam na casa dos 18 graus. E há 90% de possibilidade de chuva no período da manhã e da tarde, com volume de chuva esperado de 3 milímetros. A umidade do ar chega a 85% e os ventos de até 15 quilômetros no período da tarde, por volta de 3 horas. Para o final de semana, as temperaturas voltam a subir. No sábado, o registro será de 27 graus. Já no domingo, a expectativa é que o clima fique bastante quente, com máximas de até 31 graus no período da tarde. A chance de chuva é de 50% no sábado. Final de semana chegando e todo mundo quer aproveitar para se divertir, né? E opção é o que não falta. E nós trouxemos a agenda cultural com dicas imperdíveis. Agora vamos às informações com a nossa estagiária Isabela Vieira, que tem as atrações para esse final de semana. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da agenda cultural. Nessa sexta-feira, feriado municipal, acontece a celebração de São Francisco das Chagas, padroeiro da cidade e da Diocese de Taubaté. A partir das 8 da manhã, o Café na Praça Dom Epaminondas inicia a celebração junto com a apresentação da Banda de Aviação do Exército de Taubaté. Para conferir a programação completa, que acontece até às 7 da noite, é só acessar diocesedeTaubaté.org.br. Se você está em busca de um amigo de 4 patas, também nessa sexta, do meio-dia às 6 da tarde, o Taubaté Shopping recebe bichinhos de estimação disponíveis para adoção. A feira é organizada pela ONG Chico Pata. Você pode conferir mais informações no Insta deles, o @ é Chico Pata Animal. Agora, para você que estava com saudade dos palcos e quer um programa diferente com a criançada, na quarta-feira, dia 9 de outubro, o Teatro Metrópole apresenta o Teatro Infantil, Pluft o Fantasminha. A apresentação começa às 8 da noite e, para garantir o ingresso, é só levar 1 quilo de alimento não perecível. Fica atento, porque a troca vai ser feita na bilheteria do teatro 1 hora antes do início do espetáculo. Ainda falando de arte, o Mistal apresenta até 20 de outubro a exposição da 7ª edição da Mostra de Arte de Taubaté. A exibição reúne obras que representam aspectos do folclore paulista, dando espaço para novos talentos da região. O período para a visitação é de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, com pausa na hora do almoço. No sábado e no domingo, a programação começa às 11 da manhã e se encerra às 4 da tarde. Essa foi a agenda cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigada, Isabela. Eu te encontro na próxima sexta-feira com mais dicas de lazer e entretenimento. E olha, tem dica cultural no cinema também. Um dos filmes mais aguardados do ano finalmente estreou. Coringa, Delírio A2. Essa produção é uma sequência do filme que foi lançado em 2019. A trama se passa 2 anos depois e mostra o encontro do Coringa com a Arlequina.
O nome do filme, Delírio A2, faz referência a um transtorno que realmente existe, que é compartilhado entre duas pessoas. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia, um bom feriado. Essa foi a edição dessa sexta-feira, dia 4 de outubro. No domingo, a partir das 5 horas da tarde, você acompanha a apuração dos votos das eleições aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo final de semana, uma boa eleição e até mais.